E dando continuidade às nossas aulas sobre duração do trabalho, hoje eu vou falar sobre empregados não submetidos à limitação de jornada. Quais são esses funcionários? Quais são esses empregados? Nós temos três empregados, os quais a CLT determina ou dispõe que eles não estão submetidos ao controle de jornada. Quais são eles? O primeiro, aqueles que exercem atividade externa. O segundo são os gerentes, que exercem cargo de gestão, incluindo aí, equiparando-se, na verdade, aos gerentes, os diretores e chefes de filial ou departamento, e nós temos aqueles empregados que trabalham em regime de teletrabalho, prestando serviço por produção ou tarefa. Aonde isso vem descrito? Isso vem descrito aqui, ó, no artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial, e os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviço por produção ou tarefa. O parágrafo único dispõe o seguinte: o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, ou seja, aos gerentes deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Bem, quais são os pontos comuns entre esses funcionários, entre esses empregados? É a ausência de fiscalização da jornada de trabalho, ou seja, eles não batem ponto, eles não registram a jornada de trabalho, nem entrada, nem saída, nem pausa para os intervalos, eles não registram absolutamente nada. Em contrapartida, eles também não têm direito às horas extras, aos intervalos e adicional noturno. Mas vejam, existe uma corrente minoritária que defende a tese de que não houve recepção do artigo 62 pela Constituição Federal, mas é uma corrente minoritária. E quais são os fundamentos que essa corrente utiliza? Primeiro, o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, limitou a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais para todos os empregados, ou seja, não existe exceção, todos têm que cumprir jornada de 8 horas ou 44 semanais. Limitação da jornada, ela é matéria de ordem pública. E, por último, isso aí é uma questão, né, social, é um problema social. Por quê? Porque os benefícios da Previdência Social vão ser utilizados de forma prematura por esses empregados. Tanto que, na primeira jornada de direito material e processual do trabalho, editou-se um enunciado, o de número 17. E olha aqui a redação deles. Limitação da jornada, repouso semanal remunerado, direito constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores. Inconstitucionalidade do artigo 62 da CLT. A proteção jurídica ao limite da jornada de trabalho, consagrada nos incisos 13 e 15 do artigo 7º da Constituição da República, confere, respectivamente, a todos os trabalhadores, indistintamente, os direitos ao repouso semanal remunerado e a limitação da jornada de trabalho, tendo-se por inconstitucional o artigo 62 da CLT. Entretanto, esta tese ela não é acolhida, o artigo 62 é sim constitucional, então deve ser aplicado a esses trabalhadores que eu mencionei para vocês, a esses empregados que eu acabei de citar para vocês. Beleza? Eu vou nas próximas aulas passar para vocês cada um desses empregados. Vou falar sobre aqueles que exercem atividade externa, vou falar sobre os gerentes, vou falar sobre os que trabalham em regime de teletrabalho e vou explicar ponto a ponto desses funcionários desses empregados, na verdade, que não estão submetidos ao controle de jornada. Tá certo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de dar aquele like, de comentarem e compartilharem esse vídeo. Tá certo? Espero vocês na próxima aula e um forte abraço.